paz do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus pela sua vida. Deus te abençoe onde você estiver me ouvindo e me vendo agora, né? Porque normalmente eu não gravo os meus vídeos com o meu rosto aqui. Eu sempre coloco alguma imagem porque me concentro mais na pregação. Me concentro mais na palavra quando eu não estou olhando para a câmera. É por isso que muitas das vezes eu prefiro gravar só a minha voz. E eu sei que a minha voz tem alcançado a sua vida. Você que está aí desse lado, que já segue o canal, né? Muito obrigada pela sua presença. E é por isso que eu não gravo muitos vídeos. Mas hoje eu senti de Deus de estar postando esse vídeo para você. Você que está precisando de uma palavra de Deus, né? De uma direção do Pai. E nós sabemos que só Ele é que pode nos orientar nesse mundo tão caótico que nós estamos vivendo. Nós estamos a viver completamente num tempo muito difícil. E Deus é que nos sustenta, Deus é que nos leva. Então eu falo para você, segura nas mãos de Deus e vai, segue adiante. Não olhe para trás, não olhe para aquilo que as pessoas vão dizer a seu respeito, o que elas vão pensar a seu respeito, porque infelizmente não são todos que estarão de acordo, não serão todos que estarão em sintonia com você. Eu falo isso até mesmo, o Senhor tocava no meu coração aqui sobre o livro de Gênesis e sobre a vida de José no capítulo 37. Os irmãos não concordavam com os sonhos de José. Os irmãos não se adaptaram com a escolha do pai de José, né? Então, as pessoas elas começaram os irmãos começaram a se levantar, né, contra ele com inveja. Mas uma coisa que mais irritou os irmãos de José foi o sonho que José sonhou. Então, todos os teus sonhos, né, que você sonha, os seus ideais, vão se levantar pessoas para se opor contra você, para te deixar triste, para te dar palavras, não é palavras de motivação não, é palavras de desânimo. Mas Jacó como um bom experiente com Deus, né? Jacó que viveu muitas coisas com Deus, ele sabia que quando o filho José contou o sonho, ele sabia que era o próprio Deus que havia escolhido. Então nós que temos o Espírito Santo de Deus, nós sabemos quando Deus tem um propósito na nossa vida e também na vida do nosso próximo. É por isso que quem é escolhido de Deus, quem vive uma vida santa com Deus, não tem inveja, porque ela sabe o lugar que Deus chamou, o lugar que Deus tem para ela, entendeu? Então as pessoas as pessoas invejosas, eu falo sempre que elas não acharam, não encontraram o lugar que Deus tem para ela. Porque no momento que eu encontro o lugar que Deus tem para mim, eu não preciso ter inveja, não preciso, porque tudo que Deus já preparou para mim, o que tem lá no meu futuro, virá. No tempo de Deus, virá. No livro de Gênesis, capítulo 37, vou ler aqui na minha Bíblia, versículo 5 diz assim: teve José um sonho e ele o relatou a seus irmãos. Sabe quando você sonha e você acorda assim, tem sonhos e mais sonhos, né? Que ou comi demais, ou vi um filme que ficou na minha cabeça, ou teve aquele dia muito corrido. Tem sonhos e sonhos, mas tem sonhos que são sonhos de Deus. E quando eu acordo, eu lembro de todos os pormenores do sonho. Nada é esquecido na minha mente, né, no meu consciente. Então o que acontece? Eu levanto ansioso porque eu quero contar aquele sonho. E José, ele se levanta, ou ele acorda, e ele lembra do sonho que ele sonhou, e no outro dia ele abriu a boca, na inocência dele, não imaginando, né, que os irmãos tinham inveja dele, que os irmãos era, vamos dizer assim, o último pingo d'água para se vingar dele. Então José, na inocência, o que ele fez? Ele abriu a boca, e a palavra diz assim: quando ele contou o sonho, por isso, por isso, quando ele recebeu a túnica talar, ele já tinha inveja, porque era diferenciado. Mas aqui a palavra diz assim: por isso o odiaram ainda mais. Só que ele
estava tão animado com o sonho que ele disse, não, chegam aqui, prestem atenção, porque eu tenho esse sonho para contar para vocês. E a palavra diz assim, por isso José lhes disse a quem? Aos irmãos, rogo-vos ouvir este sonho que tive. E ele começou a contar o sonho, muita gente já sabe, né, o sonho. Quem quiser ler, depois lê aqui no livro de Gênesis 37. E ele começou a relatar o sonho. Só que a coisa azedou. Mas eu entendo uma coisa, que até isso aqui Deus permitiu José abrir a boca, porque José precisava se movimentar. E por ele próprio, José não sairia de lá. José era filho de Jacó. Jacó tinha dinheiro. Lembra da história de Jacó? Que ele fugiu, né, do seu irmão Esaú, porque roubou a bênção da primogenitura, lembra? Pois é. Ele foi para outro lugar, lá ele casou, ele prosperou, né? Ele passou alguns problemas com o sogro e tudo, o sogro foi desonesto com ele, mas ele quando voltou para a terra dele, ele voltou com uma condição financeira boa. Então, José era filho de um homem de status, poder. Então, nunca, pela mentalidade de José, nunca que ele sairia da casa dele, da casa dos pais, do conforto da casa dos pais, para ir para o Egito. Vou dar um exemplo para você. Por isso que Deus não trabalha conosco falando os detalhes daquilo que vai fazer. Por quê? Porque se Deus revelar os detalhes, eu não vou e eu não faço. O meu medo não deixa eu fazer, entendeu? Porque o ser humano, ele quer conforto. Estou bem aqui, não quero aventuras, entendeu? Aventura só se for parque de diversão, porque muita gente gosta de ir no parque de diversão. Eu gosto de ir no parque de diversão. Só se for esse tipo de aventura. Mas me aventurar para outro país, para me humilhar, para estar no meio de pessoas que eu não conheço, não, isso não é para mim. Aí imagina que o Senhor chega até José e fala assim, José, eu vou criar um cargo na sua vida, que é um cargo muito importante que nunca existiu. Ah, isso é bom ouvir, Senhor. Um cargo importante que nunca existiu é para mim. Mas, José, você vai ter que ser humilhado, você vai ter que ser escravo, você vai ter que ser acusado de uma coisa que você não fez. Depois você vai para a prisão, você vai trabalhar lá, você vai ser prisioneiro, mas depois você vai aprender a trabalhar dentro da prisão. Imagina a cara de José se Deus revelasse dessa forma. Acha que ele iria? Ele fugiria, como Jonas. Jonas fugiu, mas lá chegou o momento que ele viu que não tinha como fugir de Deus. Então, Deus, ele não vai revelar para você os detalhes daquilo que ele vai fazer. Ele vai dar um ponto, uma direção para você, e ele vai falar assim, eu tenho essa terra para você, eu vou te abençoar nessa terra, somente vai. Porque se Deus falar assim, que na terra tem gigantes, que na terra tem filisteus, que na terra tem homens fortes, poderosos, reis malignos, você vai? Não. Porque quando o Senhor chama Abraão, o que o Senhor fala assim? Sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se Deus falasse para Abraão, você vai enfrentar o deserto, você vai enfrentar perseguição, a sua mulher Sara, ela vai ser, né, vamos dizer assim, que ela era muito bonita e muitos reis se interessavam por ela. Então, teve um momento na palavra de Deus que o Abraão fingiu que era irmão da Sara, que estava com medo de morrer, matá-lo para ficar com a mulher. Então, se Deus revelasse os detalhes da vida de Abraão, será que ele realmente sairia da casa do pai, do conforto do pai, e iria para aquela terra que ele nem sabia onde era? Não, porque Deus não trabalha desse jeito, entendeu? O dia que Deus, eu sempre tive uma promessa de viver fora do meu país, e isso começou a... Mas isso, eu sempre tive essa coisa dentro de mim desde pequena. É algo que Deus colocou dentro de mim, que eu sabia que eu não estaria muito tempo no meu próprio país. E Deus foi colocando, foi trabalhando, né? E depois Deus
usou uma pessoa de Deus para falar comigo. Eu tinha meus 14 para 15 anos, que Deus me tiraria daquele país, que é o Brasil, e me levaria para outro lugar, por terras. Deus não falou uma terra, Deus falou terras, e de fato tem acontecido. Eu ando muito, já morei em vários países, e tudo isso através da palavra que foi liberada na minha vida. Mas preste atenção que eu vou falar uma coisa para você. Quando Deus, ele falou que iria me abençoar em outras terras, né? Eu ia pisar em lugares que eu nunca pisei na minha vida, terra estranha. Se Deus revelasse um pouquinho só daquilo que eu tinha que passar ao longo desses anos, né? Desde os meus 19 anos que eu estou fora, já tenho 38 anos de idade, desde os meus 19 anos que eu estou fora do meu país, se Deus me revelasse um pouquinho só, um pouco, daquilo que eu iria passar, eu não tinha saído do meu país. Porque foi momentos difíceis, foi momentos humilhantes, foi levantes em cima de levantes. Então Deus, ele faz a promessa para você. Ele fala que ele vai te levar, vai te abençoar, ou vai te dar um cargo importante, ou vai te colocar no meio de um lugar que você não está esperando. Mas lá você vai ser honrado, mas ele não vai falar os pormenores não. Porque se ele falar, você desiste. Então José, ele relata os sonhos, né, o sonho dele para os irmãos, e aquilo criou inveja, mas permissão de Deus. Deus estava impulsionando José a realizar esse sonho que Deus havia dado a ele. Se José não sai pelos próprios pés, pelas próprias pernas dele, Deus vai criar uma situação. Pronto, José. Agora eu vou ter que usar sua própria família para te levar para o meu objetivo. Então escute que o Espírito Santo, ele fala com você através dessa mensagem nesse dia. Deus, ele tem os meios, Deus tem os meios dele trabalhar na nossa vida. E ele sabe, conhece muito bem, viu? Ele conhece muito bem você, ele sabe que você é teimoso, ele sabe que você amém, o seu amém, mas dentro de você, não, isso não é para mim. Deus sabe de tudo isso. Então o que Deus vai fazer? Deus vai usar pessoas para te impulsionar. Talvez você fale assim, mas fulano é da minha própria casa e está fazendo isso. É Deus tentando tirar deste lugar para te levar para outro. Mas a minha mãe era tão simpática comigo, me tratava bem, mas agora está tão áspera, porque você casou, você está com seu marido, com seus filhos aí na casa, Deus tem uma casa para você, só que você está tão habituado a morar aí, não estou pagando aluguel, o dinheiro que eu recebo, meu marido recebe, é para nós mesmos, nós ajudamos aqui com os custos da casa, está muito bom. Aí você está conformada porque você está bem que é a casa de sua mãe, mas você já pensou se seu marido está não é conformado, mas está se sentindo bem com essa situação? Ou você só pensa em você? Porque é muito bom morar com os pais, mas morar com o sogro já é outra realidade. Entendeu? Aí eu falo para você, aí sua mãe tá áspera ou seu pai tá áspero, não sei. E Deus te impulsionando para você buscar a sua própria casa própria, a sua casa própria. Entendeu? A sua própria casa. Aí nós não entendemos por que fulano tá áspero, por que as coisas fecharam assim. Porque agora, eu anos e anos trabalhando nessa empresa, mas agora o meu coração está fechado e eu vou desanimado. É porque Deus está te impulsionando a procurar o caminho que Ele quer para você. Entendeu? Nós temos o hábito, é um hábito, se torna um hábito, de estar num lugar confortável, de estar num lugar tranquilo e queremos ficar lá. Pronto, tá tranquilo, tá confortável, né? Não tenho espinhos aqui na minha rede e eu deito lá mas você não vai chegar no objetivo. Como é que José chegou no objetivo? Sendo lançado, entendeu? Sendo lançado lá dentro daquele poço, sendo jogado pelos próprios irmãos. E olha que iam matá-lo. Mas uma coisa, não mataram porque Deus não permitiu. Porque Deus tinha história. A história tinha que se cumprir. Tinha que se realizar, entendeu? Então, lá vem o sonhador, José, né, todo feliz. Eu sonhei, Deus me revelou e tal, Deus falou comigo. E ele não sabia que aquele sonho fantástico que ele sonhou durante aquela noite era só o princípio de humilhação que ele ia passar.
Deus arranca José da casa dele, debaixo das mãos do pai, e leva para um lugar chamado Egito. Ok, Egito naquela época potência, era a potência daquele tempo, povo desenvolvido, tudo bem. Mas imagina, ele era o quê? Um judeu. E estava no meio de um povo egípcio. Ou seja, não batia. Entendeu? Não tinha compatibilidade ali. Língua diferente, cultura diferente, Deus diferente. Porque enquanto ele adorava o Deus de Israel, os egípcios adoravam vários deuses. Então não batia. Só que Deus, não, é para lá que você vai. A história sua vai começar neste país. É neste lugar. Só que ele nunca imaginava que ele seria lançado lá pelos irmãos daquela cisterna. Ele nunca imaginava que eles queriam matar, mas por causa do irmão, o Rubem disse assim: não lhe tiremos a vida. E o irmão, por orientar os outros, né, porque os outros já iam tirar a vida de José. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-os das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rubem: não derramaremos sangue, lançai nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o livrar deles, a fim de restituir ao pai. O que ele queria? Vou fazer isso, ele vai ficar aqui dentro, quando eles forem embora, vou lá e levo para o meu pai, né, para Jacó. Mas não, quando ele lá chegou, a coisa não estava como ele pensava. Sabe o que acontece? Deus, ele tem as formas dele trabalhar. Porque o irmão ainda estava pensando em restituir o pai. E Deus, não. Você vai para longe. Você vai para um lugar que você nunca pisou. Você vai estar no meio de pessoas que você nunca imaginou. Você vai falar com pessoas. E eu vou te fazer importante. Esse importante aqui de Deus levou José ao sofrimento e à humilhação. E você lê lá nos capítulos o 40, quando ele interpreta os sonhos, né? Eu vou passar lá para frente, os sonhos de Faraó, porque José sonhava e também tinha o dom de interpretar o sonho. Então, quando José sonhou, aqui Deus mostrou o sonho para ele, ele já sabia. Deus me chamou para estar à frente de vocês. E isso para eles era inadmissível. Tem pessoas na nossa família que Deus vai chamar para ser líder mesmo, para destacar. E ninguém vai conseguir apagar o seu brilho. Tem pessoas da sua família, ou até mesmo você, que está me ouvindo agora, que tem esse chamado e você vai se destacar. E as pessoas, querendo ou não tem como apagar o seu brilho. Elas não conseguem. Por muitas vezes tentaram apagar o brilho de José. Não conseguiu. Quando o Faraó teve os sonhos, ninguém conseguia discernir aquele sonho. Somente José. Por quê? Porque era o chamado dele, era a hora dele. A palavra diz assim, depois que ele revelou as coisas para Faraó, Faraó achou aquilo incrível. Que interpretação, que forma de interpretar o sonho. Aí a palavra diz lá no 41:14, então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ao tempo que Deus te manda chamar e te faz sair às pressas deste lugar de vergonha e humilhação. Sim. Aquele momento que fala assim, eu vou te honrar, sim, mas você aguenta firme esse processo. Eu não sei o processo que você está vivendo aí, não sei. Não sei qual é a fase que você está vivendo da sua vida. Eu sei que se você está me ouvindo e esta palavra está falando no seu coração, é porque Deus está falando com você, para você aguentar firme esse processo difícil que você está vivendo. Esse processo da espera. Pensa uma coisa, quando José interpretou o sonho aqui do copeiro-chefe e do padeiro, né, que um ia morrer e o outro ia sobreviver, José disse, olha, lembra de mim quando lá estiver na presença de Faraó. E a palavra diz assim que ele se esqueceu, entendeu? Ele se esqueceu. Não é porque ele quis, não, Deus permitiu ele se esquecer de José. Por quê? Olha, porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem
E rogo-te que sejas bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó, e me faça sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que me pusesse nessa masmorra. Eu nada fiz para estar aqui. Aí a coisa aconteceu. O padeiro, ele morre. E o copeiro, ele sobrevive. Passado 2 anos, sabe o que é isso? 2 anos. José pensa assim, olha, ele vai chegar lá, vai contar tudo e vai me tirar daqui. Não, mas 2 anos de espera. Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Aí entra o momento de Deus revelar o poder dele. Olha se alguém ali importante, que eram os magos, né? Aqueles magos do Egito, mandou chamar todos. Vai lá, conta o sonho. Mas ele não contou o sonho, tinha que adivinhar ainda o sonho. Isso é impossível. Como é que eu vou saber o que você sonhou, meu senhor? Não. Ele fala assim, de manhã, achando ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia lhe interpretado. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembra-me hoje das minhas ofensas. Aí o copeiro começa a falar. Sabe de uma coisa? Tem lá um jovem, hebreu, servo do comandante da guarda. Contamos-nos os nossos sonhos e ele nos interpretou, e cada um segundo o seu sonho. E como ele nos interpretou, a si mesmo se deu. Eu fui restituído ao cargo e o outro foi enforcado. Na hora, José é chamado, sabe? Aí, Faraó fala com ele assim, tive um sonho e não há quem o intérprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito que quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. Ouvi dizer a teu respeito. Aquilo que você faz, mesmo que você não tenha recompensa agora, mas as pessoas lá na frente vão se lembrar, porque Deus, ele faz a pessoa se lembrar, tá? Não adianta. Hoje aqui ninguém está se lembrando do que você fez, mas lá na frente, olha, fulano é assim e assim. Então, o que nós temos que fazer? O bem. Não sei a quem, mas eu vou fazer o bem, porque ele está dizendo, pois ouvi falar de você. Ah? Eu ouvi falar que você interpreta os sonhos. Aí José responde assim para ele, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Então contou Faraó a José e ele começou a falar o sonho. E sabe o que Deus fez? Usou José para interpretar perfeitamente, detalhes por detalhes. Aí o sonho de Faraó foi realizado? Não. Ainda teve um tempo, mas nesse tempo José já tinha se preparado para ocupar o cargo. Então José ele é ali chamado e foi governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este em que há o Espírito de Deus? Toda a diferença. Não é porque José, o filho de Jacó, não, o preferidinho, não. Porque ele tinha o Espírito Santo de Deus. A diferença está aí. Não é quem você é ou o que você possui. A diferença é aquele que está em você. É esse aí, o Espírito Santo, né? Que muita gente fala assim, ah, mas que Espírito é esse? É o Espírito de Deus, que te dá entendimento, que te dá sabedoria. É esse Espírito, é que te mostra, sabe? Aquilo que muita gente não consegue enxergar. José enxergou porque era o Espírito de Deus que estava com ele. Visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. É Deus que faz isso. Então, para José sair debaixo, né, das asinhas do pai, Deus teve que usar os irmãos invejosos, a família perturbada, o patrão chato, o cônjuge revoltado, os filhos revoltados. Deus tem que usar alguém para te impulsionar para a posição que Ele quer te colocar. Quando eu saí do Brasil, o que me impulsionava era a dificuldade que eu passava.
sabe? Era isso que me impulsionava a sair de lá. E talvez se eu tivesse nascido lá num berço de ouro, né, com todas as facilidades, regalias que alguma pessoa quer, jamais eu estaria hoje cumprindo o propósito de Deus aqui na Europa. Eu sei que Deus tem formas de trabalhar com cada um, e comigo é assim. Então eu quero dizer para você, talvez você está assim pensando, nossa, esses últimos dias parece que só levanta demoniados. Você já parou para pensar que Deus está te impulsionando para o propósito que Ele tem na sua vida e você ainda não caiu na realidade? Deus está te ensinando, está te mostrando. Sabe que José ele foi ensinado. Ele foi ensinado. Ao longo dos anos que ele esteve preso, ou na casa de Potifar, e que foi acusado pela esposa, e tudo isso, Deus estava ensinando ele o que? Governar, administrar. Então eu tenho essa palavra para você que vai me ouvir, e eu não sei onde que você vai ver esse vídeo, mas, né, no momento que você for ver esse vídeo, você vai entender que Deus ele fala conosco. Deus, ele te impulsiona, né, para o caminho que você não está vendo, mas ele está dizendo para você, é lá que eu vou fazer você se tornar uma pessoa importante e conhecida. E Deus faz isso? Faz. Deus faz nos tornarmos. Por quê? Porque o nome dele é honrado através da nossa vida. Quando tudo isso flui na nossa vida, nessa fluidez das bênçãos ao acontecerem, o nome de Deus é honrado. Por exemplo, eu era estéril, né? No sentido, eu não podia ter filhos facilmente. E quando eu engravidei dos meus filhos, eu vi o manifestar da glória de Deus na minha vida. E muitos viram o poder de Deus. Para quem não podia gerar, passou a gerar. Entendeu? Então, há promessas que eu vejo que Deus falou comigo há longos anos atrás, e hoje eu vejo se cumprindo, e é para honra e glória de Deus. Porque eu vejo que Deus é fiel nas suas palavras. Então, essa mensagem é para você nesse dia, e Deus está falando para você. Não critique esses que estão aí, né? Te empurrando, te maltratando, te humilhando. Não, eles estão te levando para o propósito. Então, você entra num trabalho, tá tudo bem, de repente, sempre levanta lá um funcionário para atormentar a sua cabeça. E você nem sente paz. É porque Deus está te impulsionando para algo melhor, maior e melhor daquilo que você pensou e imaginou. Entendeu? A palavra diz que quando José estava lá administrando, que houve a seca no Egito, os irmãos de José descem ao Egito para quê? Para buscar comida, que só lá tinha comida. O mantimento estava na terra do Egito. A palavra diz assim que quando viram os irmãos, José se lembrou dos sonhos que tivera a respeito deles. Lembrou dos sonhos. Porque Deus faz isso. Deus, ele fala, né, ou ele ministra uma palavra para você na sua vida. E ele vai, ele vai te lembrar, porque nós esquecemos com o passar do tempo de muitas coisas, mas ele lembra. Ele lembra você, entendeu? Ele lembra você daquilo que ele já fez na sua vida. Então, José entendeu que não foi os irmãos que o levaram para lá. Não, porque os irmãos estavam arrependidos, né? Fizeram a caca deles, estavam arrependidos. Aí ele fala assim, então disseram uns aos outros, na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. É isso, entendeu? Você acha que eles estavam descansados? Enquanto José estava passando angústia, eles estavam passando 10 vezes pior. Porque eles sabiam que tinha feito mal para o irmão, sabiam que o irmão poderia estar vivo, porque eles mentiram para o pai que um animal havia o ferido, o matado. E a angústia deles era pior do que a angústia de José, porque os seus inimigos, eles sofrem muito mais. Você pensa que está angustiada, que os seus inimigos, eles parecem que está tudo bem. Não, não, porque Deus faz isso. Da forma como eles humilharam, né, José, eles também foram humilhados. Então é isso que Deus está falando para você nesse dia. Eu estou impulsionando você para um propósito maior. É por isso que você não está entendendo. Sabe essa angústia que você está aí e você não sente bem? É Deus falando, você tem que sair deste lugar. Você tem que sair, você tem que andar, tem que prosseguir. Tô angustiada, mas ainda tô bem. Não, você tem que sair daí, entendeu? Aí a palavra diz, para terminar aqui, para fechar esse vídeo, em Gênesis 43, 6, disse-lhe Israel, por que me fizeste este mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? Respondeu eles, o homem nos perguntou particularmente por nós e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda vosso pai? Ou seja, os irmãos estão diante de Jacó. E José está perguntando, ainda José não havia se revelado a eles quem era José. E os irmãos falaram, olha,
falou para o pai, aquele homem mandou perguntar sobre o Senhor. Por quê? Porque José estava, né, doido para ver o irmão Benjamim e ver o pai Jacó. Então nós entendemos que era tudo estratégia de Deus. E Deus fez como sonhos, se curvaram diante de José. Então toda a palavra de Deus não cai por terra. As promessas que Deus tem na sua vida, elas vão se cumprir, entendeu? Agora você tem que se manter firme, firme. Vai ter dias difíceis que vão vir pensamentos que vai te deixar desanimado e vai dizer para você desistir. Mas você tem que ser firme, entendeu? Porque aqui você entende que não foi os irmãos que induziram. Não foram os irmãos. É porque eu decidi que o José deveria se lançar nessa cisterna, vendido, e depois ser... Não, eles não sabiam de nada. A única coisa, eles queriam matar José. E Deus, não, matar não mata. Mas vocês vão impulsionar José para o propósito. E esse propósito era o quê? Ele se tornar um dos maiores, depois de Faraó, claro, no Egito. Imagina, nem os egípcios tiveram esse cargo tão importante. Nem os egípcios. Não existia naquela época. Deus criou isso para ele. Então Deus pode criar coisas que não existem para abençoar os filhos dele aqui na terra? Com certeza. Então essa mensagem é para você. A Bíblia fala assim, levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram e também a casa de Faraó. Chegou um momento que José desabafou, ou desabou naquele momento. Ele estava com tanta angústia no peito ao longo dos anos, mas ali ele se libertou através daquele choro. Aquele choro foi um choro de alegria, de saber, passou, eu venci, eu cheguei aonde Deus havia falado que eu ia chegar. Então você, às vezes você está chorando ou você está com o choro preso dentro de você, a angústia dentro de você. Mas Deus está falando para você, chegará o momento que será um choro de alegria, um choro de alívio. Sabe aquele choro de alívio? Consegui? Eu quando olhei para o meu primeiro filho, o Benjamin, eu chorei de alívio, sabe? Aquilo tipo assim, o médico dizia que não, mas Deus dizia que sim. Então essa é a mensagem para você nesse dia. Deus, Ele tem a forma dele trabalhar, o jeito dele fazer, e Ele está dizendo para você, confie em mim, porque eu estou impulsionando você para o lugar que um dia eu te prometi. Essa é a mensagem de Deus para você. Fique na paz, Senhor. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima mensagem. Amém.